Bem-vindos ao canal Que Por Aí. Ei, me conta, quem aí já tá morrendo de vontade de viajar? Pois é, infelizmente a pandemia adiou muitos planos de viagem e ainda trouxe um prejuízo enorme para o setor de turismo. Estima-se que só no Brasil o prejuízo chegue a mais de 160 bilhões de reais entre 2020 e 2021. E no mundo todo, só entre janeiro e maio foram mais de 320 bilhões de dólares em prejuízo. É bem complicado, né? E aí pra gente fica a dúvida, né, de quando a gente enfim vai poder voltar a viajar em segurança, né? E como vai ser esse novo normal que tanto falam em relação às viagens? Bom, no vídeo de hoje, então, eu trago para vocês aí uma lista de alguns países que já estão com suas fronteiras abertas e que estão recebendo brasileiros. Mas calma lá, ainda não é recomendável viajar, né? A gente ainda tem vários países com um índice alto, como por exemplo o próprio Brasil, outros países aí entrando na segunda onda, como por exemplo a Espanha. Então, realmente não é recomendável viajar nesse momento. É importante que a gente cuide agora da nossa saúde e da saúde dos outros, né? Afinal, a saúde é nosso maior bem e é o que vai nos permitir ainda fazer muitas viagens. Mas então, por que falar dessa lista? A ideia é a gente ter aí uma noção e uma previsão de como que as coisas vão ficar e ver também como que os países agora já estão se comportando em relação ao turismo. E por que não sonhar aí com a nossa próxima viagem? Afinal, sonhar não custa nada, né? Essa lista de países que estão recebendo brasileiros, ela passa de 30. Eu não vou falar de todos, senão a gente ficaria aqui um tempão. Então eu selecionei 10 que eu acredito que são assim os que têm mais apelo para o turismo e que são destinos que eu mesma poderia optar em conhecer. Então eu selecionei esses 10 para mostrar para vocês. Para quem não conhece, Andorra é um principado que fica entre a Espanha e a França e é um destino muito conhecido aí pelos seus cenários magníficos e sua arquitetura medieval, além das suas lojas com preços de duty free. No inverno também o destino é badaladíssimo por aqueles que curtem esquiar. Bom, o país está com as suas fronteiras abertas para várias nacionalidades, mas a exigência aqui é uma quarentena obrigatória de 15 dias para cidadãos não europeus. Então, no caso, brasileiros que chegarem ao país devem cumprir a quarentena obrigatória de 15 dias. Esse destino dispensa apresentações, né? Quem nunca foi, pelo menos já viu alguma vez alguma foto das famosas praias azul turquesa e de areia branquíssima. Além do mais, é um destino não tão longe do Brasil. Bom, as Bahamas abriram suas fronteiras para viajantes de todas as nacionalidades a partir do dia 1º de julho e depois no dia 22 de julho eles fecharam para viajantes vindos dos Estados Unidos. Então, para as outras nacionalidades, a exigência é um teste negativo da Covid-19 emitido nos últimos 10 dias antes da chegada, o preenchimento de um formulário de saúde emitido por eles e quarentena obrigatória de 14 dias. Não faz muito tempo que a Croácia virou um dos destinos mais queridinhos da Europa, especialmente no verão por conta das lindas paisagens naturais. E assim como Bahamas, eles abriram as fronteiras para todas as nacionalidades a partir do dia 1º de julho. A maior exigência aqui é mostrar o motivo da viagem, que pode ser turismo, e aí você precisa então comprovar a sua reserva do hotel. Só que tem dois fatores.
Primeiro, a quarentena ela pode ou não ser obrigatória, então corre-se o risco de você chegar lá e a quarentena ser determinada, então você ter que ficar aí 14 dias em isolamento. E tem o fato da Croácia ser parte da União Europeia, que neste momento não está aceitando viajantes vindos do Brasil. Então, como não há também voos diretos Brasil-Croácia, fica-se a dúvida aí se realmente é possível chegar no país e entrar no país. Outro destino aí que dispensa apresentação, né? Todo mundo já ouviu falar, já viu fotos aí dos gigantes arranha-céus, das ilhas em formato de palmeira. Enfim, Dubai é um destino assim que é puro glamour e eles abriram a fronteira desde o dia 7 de julho para o turismo. Porém, aqui tem várias exigências. Primeiro, você precisa apresentar um teste negativo para Covid-19, emitido no máximo 96 horas antes da partida. E depois, na chegada ao país, você tem que refazer esse teste. E isso é por conta do viajante e o teste lá em Dubai custa mais ou menos $70. E é preciso também apresentar um seguro de saúde. Bom, o detalhe aqui é que se por acaso na chegada ao país você testar positivo, você precisa então cumprir uma quarentena de 14 dias num local determinado por eles, para então poder ou retornar ao seu país ou então entrar em Dubai. E tudo isso por conta do viajante. O Equador é o único país da América do Sul que está recebendo brasileiros no momento, e ele pode ser um destino com grandes surpresas, já que suas paisagens vão desde a Amazônia Equatorial até os Andes, além da famosa Ilha de Galápagos. Bom, o país abriu a sua fronteira desde 6 de julho e a exigência aqui é um teste negativo da Covid-19 e quarentena obrigatória de 14 dias. A Irlanda, na verdade, não chegou a fechar suas fronteiras. E aí o destino mais procurado do país é a própria capital, Dublin, mas o interior da Irlanda também pode surpreender bastante aí os turistas. Bom, apesar do país nunca ter fechado as fronteiras aí durante a pandemia, ele exige de todos os passageiros, né, vindos de qualquer destino, a quarentena obrigatória de 14 dias. Outro destino bem conhecido, né? Quem aí nunca sonhou vendo aquelas fotos e vídeos das águas bem azuis, aquela água quentinha, areia branquinha, é de encher os olhos com certeza, né? Bom, o arquipélago das Maldivas conta com 1.190 ilhas, sendo muitas delas desabitadas, ou seja, só são utilizadas realmente para o turismo. E aí são essas ilhas que estão abertas então desde o dia 15 de julho para o turismo. Os hotéis da região estão preparados para receber 25% da capacidade deles, com normas rígidas sanitárias e, claro, com o distanciamento social. E por enquanto a única exigência aqui é a utilização de máscara em locais públicos. Pois é, o México, apesar de estar entre os países com os maiores números de casos e morte pela Covid-19, abriram as fronteiras a alguns estados como Cancún, Cozumel e Riviera Maya. E além então deles estarem recebendo turistas desde o dia 15 de junho, eles lançaram também aí uma campanha cheia de descontos e vantagens para incentivar esse turismo ao país.
E lá a exigência também é somente a utilização da máscara em locais públicos. O Reino Unido, que engloba Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, também está recebendo turistas. Só que somente algumas nacionalidades têm essa entrada flexibilizada, o que, claro, não é o caso do Brasil. Viajantes chegados do Brasil devem cumprir a quarentena obrigatória de 14 dias. E aí, ai de quem descumpri-la, viu? Porque lá a multa para quem descumprir a quarentena passa de R$ 6.500. A Turquia, apesar de não ser um destino comum aos brasileiros, ele pode ser sim um destino incrível, pois reúne desde paisagens naturais e exóticas até construções milenares. E aí o melhor, esse é um dos destinos considerados relativamente baratos para se conhecer e nós, brasileiros, não precisamos de visto. E aí a única exigência aqui é passar pela medição de temperatura na chegada ao país, nada mais. Esses foram então os 10 países que eu selecionei para mostrar para vocês, mas como eu disse antes, essa lista tem mais de 30 países e aí eu vou deixar ela completa aqui na descrição do vídeo para vocês conferirem. Agora, como a gente está no meio de uma pandemia, essas informações podem mudar a qualquer momento, então eu vou deixar mais uma dica. No site da IATA, que é a Associação Internacional de Transporte Aéreo, tem um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, onde você acessa todas essas informações de forma atualizada. Então, clicando nesse link aí que eu deixei para vocês, vocês acessam esse mapa e aí você tem todos os países. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em cima do Equador, que estava aí na lista que eu mostrei para vocês. Como vocês podem ver, a última atualização foi dia 24 de agosto. E aí aqui tem todas as informações para entrada no país. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser saber como está a situação de um determinado país, vale a pena dar uma conferida aí nesse site. Bom, como a gente pode observar aí, a maioria dos países estão solicitando essa quarentena obrigatória de pelo menos 14 dias. E para quem não sabe muito bem como funciona, normalmente você comprova, né, mostra onde você vai estar hospedado, eles anotam essas informações e aí eles vão monitorar que você esteja realmente em isolamento durante esse período, né? Digamos que esses 14 dias. E aí, se você chegar a descumprir essa quarentena, provavelmente ou você vai receber uma multa, vai ser deportado, enfim, não vale a pena. Além disso, a gente viu que alguns países também estão solicitando teste negativo para Covid-19. E aí, na minha opinião, isso vai ser uma tendência por enquanto. Eu acho que muitos países ainda vão ficar solicitando esse teste negativo. E quando, enfim, sair a vacina, eu acho também que vai ser aí uma exigência a comprovação da vacinação contra a Covid-19. E aí, você já está planejando a sua próxima viagem? Me deixa aqui nos comentários como é que você está, o que você está pensando, qual é a sua opinião sobre tudo isso, como que vai ficar, me conta aí nos comentários. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque eu tô sempre de olho em tudo para deixar vocês atualizados. Como eu disse antes, por enquanto não é recomendável viajar, mas nada impede, né, que a gente já sonhe e planeje aí a nossa próxima viagem. Inclusive, já estão aparecendo várias promoções para 2021 e eu tenho até compartilhado algumas lá no meu Facebook. Eu vou deixar aqui a página para vocês entrarem lá então e curtir a minha página no Facebook e acompanhar essas promoções. Bom, eu desejo que todos vocês estejam bem, que logo isso tudo passe, que essa vacina traga boas esperanças aí, que a gente possa, enfim, viajar em paz e em segurança principalmente. Então, se você pode, fique em casa, use a sua máscara, se cuidem e até o próximo.